hoje nós queremos orar com a palavra de Deus. Esta passagem maravilhosa que está em Atos dos Apóstolos, capítulo 4. Atos dos Apóstolos, o que nos ensina é as ações dos apóstolos. É o que eles fizeram. É por isso que é Atos. Atos dos Apóstolos. Depois que Jesus subiu aos céus, Ele deu o poder a eles, o Espírito Santo. E é o que eles fizeram. E hoje nós vamos meditar essa palavra de Deus, que está em Atos dos Apóstolos, capítulo 4, que vem bastante ao encontro do nosso coração, o que nós podemos mudar na nossa vida. O que precisa ser feito para que a nossa vida seja uma vida conforme a vontade de Deus. E essa passagem diz isso. Uma passagem um pouco longa, mas de uma profundidade muito grande. Muito grande. E foi um médico que escreveu os Atos dos Apóstolos, Lucas. Um homem muito inteligente, por ser médico, e mais ainda, por ser batizado no Espírito Santo. Cheio da graça, ele escreve assim: enquanto eles falavam ao povo, vieram os sacerdotes, o chefe do templo e os saduceus, contrariados porque ensinavam ao povo e anunciavam na pessoa de Jesus a ressurreição dos mortos. Prenderam-nos e os colocaram no cárcere até o outro dia, pois já era tarde. Muitos, porém, dos que tinham ouvido a pregação creram, e o número dos fiéis elevou-se a mais ou menos 5.000. No dia seguinte, reuniram-se em Jerusalém os chefes do povo, os anciãos, os escribas, com Anás, sumo sacerdote, Caifás, João, Alexandre e todos os que eram da linhagem pontifical. Colocando-os no meio, perguntaram: com que poder ou em que nome fizestes isso? Então Pedro, cheio do Espírito Santo, respondeu-lhes: chefes do povo e anciãos, ouvi-me. Se hoje somos interrogados a respeito do benefício feito a um enfermo e em que nome foi ele curado, ficai sabendo todos vós e todo o povo de Israel. Foi em nome de Jesus Cristo Nazareno que vós crucificastes, mas que Deus ressuscitou dos mortos. Por ele é que esse homem se acha são, em pé, diante de vós. Esse Jesus, pedra que foi desprezada por vós, edificadores, tornou-se a pedra angular. Em nenhum outro há salvação, porque debaixo do céu nenhum outro nome foi dado aos homens pelo qual devamos ser salvos. Vendo eles a coragem de Pedro e de João, e considerando que era um homem sem estudo e sem instrução, admiravam-se. Reconheciam-nos como companheiros de Jesus, mas vendo com eles o homem que tinha sido curado, não puderam replicar. Mandaram que se retirassem da sala do conselho e conferenciaram entre si: que faremos com esses homens? Porquanto o milagre por eles feito se tornou conhecido de todos os habitantes de Jerusalém, e não o podemos negar. Todavia, para que esta notícia não se divulgue mais entre o povo, proibamos com ameaças que no futuro falem a alguém nesse nome. Chamaram-nos e ordenaram-lhes que absolutamente não falassem nem ensinassem em nome de Jesus. Responderam-lhes Pedro e João: julgai-o vós mesmos, se é justo diante de Deus obedecermos a vós mais do que a Deus? Não podemos deixar de falar das coisas que temos visto e ouvido. Eles então, ameaçando-os de novo, soltaram-nos, não achando pretexto para os castigar por causa do povo, porque todos glorificavam a Deus pelo que tinha acontecido,
pois já se passava dos 40 anos o homem em quem se realizara essa cura milagrosa. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Essa palavra de Deus nos ensina o que nós falamos no começo da live. Veja que Pedro e João, eles estavam pregando em nome de Jesus. E eles não paravam de falar porque eles vivenciaram com Jesus. Eles viram os milagres do Senhor, eles viram Jesus caminhar sobre as águas, curar os 10 enfermos, curar os cegos, e eles foram vendo tantos milagres e tanto ensinamento do Senhor. Foram 3 anos vivendo com o Senhor e viram tantas coisas acontecerem. O Senhor foi ensinando eles. Homens que não tinham instruções, diz a palavra aqui. Os sacerdotes que se achavam os entendidos da palavra estavam vendo o homem que estava há 40 anos enfermo. 40 anos. Pedro e João ali proclamam em nome de Jesus que ele saia dessa enfermidade de tantos anos, em nome de Jesus, e ele é curado. Agora, com essa verdade, os sumos sacerdotes, eles não tinham o que fazer, porque ali estava o homem curado em nome de Jesus. O que fizeram? Prenderam eles. Prenderam João, prenderam Pedro. E o que vamos fazer com eles? Foram interrogar Pedro. E pediram para ele silenciar. Não falem mais em nome de Jesus. Nós não queremos mais. Chega. Estava incomodando eles falar de Jesus. Aí a palavra de Deus diz assim: chamaram-nos e ordenaram-lhes que absolutamente não falassem nem ensinassem em nome de Jesus. E a resposta deles foi essa, uma resposta que precisava ser nossa, mas muitas vezes nós não assumimos a nossa fé, não falamos de Jesus, silenciamos. Como que vamos falar de Jesus se nós não o conhecemos? Você conhece Jesus? Você lê, nós temos 4 evangelhos ali escritos, falando de Jesus, da vida de Jesus. Você sabe da vida de Jesus? Aí as pessoas querem falar de Jesus sem ler a palavra de Deus. Aí podemos dizer que isso aí é emocionalismo. Eu vou falar de Jesus para que as pessoas chorem. Isso não converte pessoas, meu irmão. Tem que conhecer Jesus, tem que amar Jesus. Sem conhecer Ele, não tem como amar Ele. E eles conheciam Jesus. Por isso que aquela chama, aquele fogo, se abrasava no coração deles. Eu preciso falar de Jesus. Pedro precisava falar de Jesus. Pedro, ele falava mesmo, e falava com autoridade, fazendo com que aqueles enfermos se levantassem, porque acreditava que em nome de Jesus, ele vai se levantar, ele vai ser curado. E a resposta, quando eles queriam que eles parassem de falar de Jesus, foi essa: responderam-lhes Pedro e João: julgai a vós mesmo. Olha, ele falando para eles: julguem vocês mesmos, se é justo diante de Deus obedecermos a vós mais do que Deus. Aí você obedece a quem? A quem? Aquele que te silencia? Aquele que manda parar de falar de Jesus? Muitas vezes o Senhor chama uma pessoa na família, aí aquela pessoa é atacada pela família inteira. Agora virou padre, agora virou freira, agora só quer ficar na igreja. Você vai parar de falar de Deus? Vai obedecer às palavras desses seres humanos que não têm experiência com Deus? Ou você vai obedecer a Deus? Vai parar de fazer oração porque a tua família não quer mais que você faça? Vai deixar de ir na Santa Missa quando você pode, todo domingo, e mais quando se pode nos dias de semana? Participar do grupo de oração? Agora só quero ouvir músicas de Deus. É isso, meu irmão. Todos aqueles que falam de Jesus, todos aqueles que oram o Santo Terço, que têm oração Lectio Divina, liturgia diária, essas pessoas são perseguidas, e muitas vezes pela própria família. A família não deixa ela ter a experiência com Deus. Meu irmão, faça como Pedro e João aqui. Eles falam: julgai vós mesmos se é justo diante de Deus obedecermos a vós mais do que Deus. Se Deus quer que você reze, se Deus quer que você fale dele, se Deus quer que você leve a palavra de Deus a mais pessoas para ter uma experiência com ele, faça, meu irmão,
porque no final da nossa vida nós vamos prestar conta a Deus e não a essas pessoas que querem nos calar. As pessoas que querem nos calar, elas querem que nós pare de orar, pare de falar de Deus, mas o dia da nossa morte, diante de Deus, no tribunal, nós vamos prestar conta a Ele, e não às pessoas que estavam ao nosso lado. E essas pessoas que estavam ao nosso lado nem vão poder nos proteger, porque cada um vai dar testemunho da própria vida diante de Deus. O que nós fizemos da nossa vida aqui na terra? A palavra de Deus diz que é para nós ide, anunciai o Evangelho. Então é para pregar o Evangelho de Jesus. E no versículo 20, olha o que ele fala: não podemos deixar de falar das coisas que temos visto e ouvido. O que ele está nos ensinando? Viver 3 anos com Jesus, ver tantos milagres, João viu Jesus morrer na cruz, o apóstolo viu ele morrer, enterraram o Senhor, eles viram Jesus depois ressuscitado. Então como é que eles vão deixar de proclamar o Evangelho se eles viram? Eles já sabem que existe um céu, eles já sabem que se eles pararem de falar, eles vão ser condenados. Se eles pararem de viver na graça de Deus, vão ser condenados ao inferno. Nós não podemos negar que existe inferno, existe, e é para aqueles que não assumem a sua fé, que renunciam à sua fé. Então, meu irmão e minha irmã, é preciso nós falarmos daquilo que nós vimos e ouvimos. E quando nós temos uma intimidade com Deus, quando você estiver orando, neste momento quero até falar para você, na tua oração, quando você está lendo a palavra de Deus, quando você está rezando o Santo Terço, se você está sozinho na tua oração, só você e Deus, talvez trancado num quarto, num lugar quietinho, experimente fazer assim: leia a palavra de Deus, não precisa ler tudo, leia um pedacinho da palavra de Deus e silencie na oração, porque ultimamente as pessoas estão rezando o terço e acabou e não silencia para ouvir a Deus. Então está faltando silêncio, e a pessoa não tem experiência com Deus. Silencie, faça o teu silêncio e Deus vai falar com você. Tem um testemunho neste livro que eu estou lendo agora, como em um novo Pentecostes. A pessoa, ela não tinha experiência com Deus porque ela rezava o Santo Terço, ela lia uma palavra de Deus e só fazia isso, já fiz minha parte. Então ela só rezava o terço, isso, ela tinha como bater o cartão, fiz essa parte e acabou. Então ela sempre assim, uma pessoa falou assim para ela: experimente fazer uma oração diferente. Como essa passagem aqui, você vai ler essa passagem e depois você vai silenciar. E essa pessoa silenciou, mas ela já estava pensando: Deus não vai falar comigo. Eu vou silenciar só para mostrar para aquela pessoa que Deus não fala com ninguém. E ele silenciou. E nesse silêncio, depois da oração, ele silenciou, ele até colocou tantos minutos que ele ia ficar, 2, 3 minutos em silêncio, para mostrar para a pessoa que Deus não fala com ninguém. Quando ele abriu o olho, ele olhou a cruz na frente dele. E a cruz falava na mente dele assim: venha a mim, venha a mim. Pronto, falou a ele. Era para ele ir seguir Jesus. Então não adianta, se você ficar em silêncio, contemplação, depois da palavra de Deus, Deus vai falar com você. Deus vai falar com você. Mas nós não podemos ter um coração atribulado na oração, ou pressa. Eu sempre falo na renovação, falo até para o Maninho, quando nós conduzimos o grupo de oração aqui de Mangueirinha, na quarta-feira, eu falo para o Maninho assim: só não tenha pressa de acabar o encontro. Vamos deixar o Espírito Santo agir. Porque às vezes vai agir, acaba às 9 horas, às vezes vai agir às 9h05. E nós estamos segurando ele. Não, nós temos que deixar ele agir. E ele começa a agir. E quando ele age poderosamente, nós vemos sinais, milagres e prodígios. É preciso o Espírito Santo agir em você. Você precisa deixar ele agir em você. Ele vai mudar a sua vida e Jesus vai falar com você. Ele tem todas as respostas para a nossa vida, todas, porque ele é Deus, porque ele sabe tudo. O problema é que nós não silenciamos, nós fazemos, Maninho e Claudir, você já notou que nós trabalhamos
tanto na nossa vida, estou falando de trabalho, braçal, a gente no nosso trabalho, nós temos o nosso horário de trabalho e fazemos bem feito. Mas quando nós vamos trabalhar para Deus, nós não fazemos como os apóstolos. Nós começamos a cortar a graça, a não querer fazer bem feito. Não posso dizer muito de nós, porque a gente está fazendo um serviço aqui em Mangueirinha, não posso dizer que é um trabalho mal feito, mas nós podemos dar um pouco mais de nós. E o que é esse mais de nós? É ouvir a Deus. Nós vimos milagres dentro do grupo de oração de Mangueirinha aqui, pessoas dando testemunhos, né, maninho, do que Deus está fazendo. Uma pessoa veio para mim no grupo de oração, depois que acabou o encontro, chegou assim: Daino, quarta-feira passada eu recebi o carisma de orar em línguas. Cara, isso é maravilhoso, saber que Deus, Ele age aqui na nossa cidade, Ele age fora da nossa cidade, Ele age em todos os lugares, aonde a gente vai, aonde invocar o nome de Jesus, acontece. E acontece tantas graças, tantas bênçãos. Mas é preciso nós sair do grupo de oração, é preciso nós sairmos dessa live e querer mudar a nossa vida. Se você quiser ficar de novo a mesma coisa, aí não tem como. Aí não tem como. Também nesse livro tem um testemunho que eu vou contar de uma pessoa, encerrando a minha pregação, que a pessoa estava indo para um cruzeiro. Estava indo em 7 pessoas. 7 pessoas indo para um cruzeiro, um navio muito grande, e eles pagaram para 7 pessoas para fazer essa viagem. Mas eles levaram comida, levaram um sanduíche, cada um. Cada um levou sanduíche, levou outras coisas para comer, para dar bem certinho os dias que eles iam ficar. 4 dias, aí nós levamos toda a alimentação para ter o café, o almoço e a janta. E eles começaram a comer aquele pouco, aquilo lá que trouxeram de casa. Ótimo. Aí na segunda noite, o filho falou assim: pai, por que nós não vamos comer lá onde tem uma mesa toda preparada, todo mundo está comendo lá, lá tem de tudo para comer, tudo, o que você pensar tem lá para comer, um cruzeiro tem muita coisa para comer, tem de tudo, capaz filho. Aí eles foram ler lá, que todas as comidas que eles tinham pago era de graça, já podiam comer, já estava paga, e muitas vezes é assim com o Espírito Santo. Aí nós recebemos o Espírito Santo e nós estamos com o quê? Migalhas. Nós se contentamos com pouco. Deus quer fazer um monte de milagres na sua vida. Deus quer abençoar a sua vida e sabe o que acontece? Ah, tá bom, eu não quero mais. Fica só aquele pãozinho com presunto comendo e lá, pronto, naquele navio, uma mesa com um monte de coisa para comer. Nós temos o Espírito Santo. O Espírito Santo está em mim, que sou batizado no Espírito Santo, o Espírito Santo está em você. Agora basta que você queira, ou você come migalhas, ou você quer uma mesa farta. Se você quer que Deus haja na sua vida, então vamos para a mesa farta. Estou te apresentando aqui. Esta aqui é a mesa farta. Comece a ler essa palavra, e comece a pedir o Espírito Santo. Espírito Santo, me clareia, me ilumina, para eu começar a entender essa palavra, e viver a minha vida com essa palavra. Muitas vezes também não adianta nós só ler, né, maninho? Preciso viver. Às vezes a pessoa sabe tanto de Bíblia, mas não vive. Tem que viver. E sabe quem que faz nós viver essa palavra? O Espírito Santo. O Espírito Santo faz nós viver essa palavra. Se você pedir o Espírito Santo, você vai viver com Ele. E vai viver sim uma vida muito feliz, uma vida muito alegre, porque o Espírito Santo é a alegria, o Espírito Santo é o amor, e vai nos ensinar a viver aqui na terra o amor de Deus.